Pessoal, nessa aula a gente vai tratar então do comando if, que é o comando condicional de várias linguagens, linguagem C, C++, C Sharp, Java. Então, diversas linguagens utilizam o comando if como comando condicional. O que é o if? O if é o comando que permite selecionar outros comandos que serão executados, dependendo de uma condição. E uma condição só pode ter dois valores. Essa condição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então vamos imaginar o seguinte problema. Imaginem que eu quero calcular o módulo de um número. Existem duas maneiras de calcular o módulo. Se vocês lembrarem, os números negativos, para calcular o módulo, eu tenho que multiplicar por -1, exatamente para alterar o sinal, de menos para mais. E se o número é positivo, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso multiplicar por -1, não preciso multiplicar por outro valor. Aquele próprio número já é o módulo. Então vamos supor o seguinte, imagine que eu quero calcular um módulo de 5. Então eu tenho que decidir. Para esse número, eu preciso multiplicar por -1 para calcular o módulo ou eu não preciso multiplicar por -1? Então nós temos duas situações possíveis. Então é aí que o comando if entra, nos permitindo então selecionar qual das duas situações será executada. Então o comando if ele permite que o computador tome decisões a respeito de qual caminho seguir quando ele está executando um programa ou um algoritmo. O comando if ele tem dois tipos. Ele tem a estrutura condicional simples e a estrutura condicional composta ou estrutura condicional completa. A estrutura condicional simples ela só tem o comando if, uma condição e depois ele pode ter um único comando ou então nós temos um outro formato onde nós temos uma sequência de comandos que nós vamos chamar de um bloco de comandos. Então essa é a estrutura condicional simples. A estrutura condicional simples é aquela onde eu só tenho que tomar a decisão se o comando ou se o bloco de comandos será executado ou se ele não será executado. Então vamos pensar no exemplo aqui que não tem nada a ver com programação. Vamos supor o seguinte, nós tivemos agora um período de bastante chuva. Então imagina o seguinte, eu acabei de acordar, vou tomar meu banho, vou para a PUC e eu quero saber se eu preciso levar guarda-chuva. Então eu penso assim, se estiver chovendo, então eu vou pegar meu guarda-chuva e colocar na mochila. Notem que eu não falei o que eu vou fazer se não estiver chovendo. Eu só falei, olha, se estiver chovendo, eu vou pegar meu guarda-chuva e colocar na mochila. Vamos pensar nisso como sendo um comando ou como sendo uma ação. Então, qual é a ação que eu quero executar? Pegar o guarda-chuva e colocar na mochila. Sob qual condição esse comando vai ser executado? Sob a condição de estar chovendo. Então, se você olhar para fora de sua janela e estiver chovendo, você vai pegar o guarda-chuva ou sua sombrinha e colocar dentro da mochila. Ou você olhou para fora, não está chovendo, tá? O céu está limpo, maravilhoso, então você não vai executar esse comando. Você não vai pegar o guarda-chuva ou a sombrinha e colocar na sua mochila. Ok? Então essa condição simples, é a estrutura condicional simples. Então vamos entender como é que é a execução do comando if. Imagina que você tem vários comandos em linguagem C, e aí a linguagem está executando comando a comando, e de repente o C encontra um comando if. O que ele vai fazer? Ele vai avaliar então essa condição que está dentro de parênteses, e se essa condição for verdadeira, então, caso a condição seja verdadeira, esses comandos que estão dentro do if, lembrando que pode ser um único comando, ou podem ser dois ou mais comandos, um bloco de comandos, então esses comandos eles serão executados se a condição for verdadeira. Então nós dizemos que nós entramos dentro do if, esses comandos, que eu coloquei aqui comando 1 até comando n, considerando n comandos, todos esses comandos são executados. Após terminar de executar o último comando, ele então sai do comando if e continua com o seu caminho, executando os comandos que estão abaixo aqui da chave. Tá ok? Caso a minha condição seja falsa, então eu estou seguindo o fluxo de comandos, o C então encontra um if, testa a condição, se a condição for falsa, então ele não executa os comandos dentro do if, nós dizemos que ele não entra no if, então ele pula, ele sai fora do if porque a condição foi falsa, os comandos então não são executados e ele prossegue logo após o if. Lembrando que nós podemos ter um único comando dentro do if ou nós podemos ter dois ou mais comandos que formam um bloco.
Quando nós temos apenas um comando, a chave ela não é obrigatória, tá? Se você quiser, você pode colocar a chave, não tem nenhum problema, mas ela só é obrigatória quando você tem 2 ou mais comandos, quando você tem um bloco de comandos. Além do if simples, nós temos a estrutura condicional que nós chamamos de estrutura condicional completa. É aquela que tem o if e o else. Nesse caso, nós temos uma ação para cada possível resposta da condição. Então, se a condição for verdadeira, nós vamos executar o comando 1 ou o bloco de comandos 1. Se a condição for falsa, nós vamos executar o comando 2, esse que está logo abaixo do else, né? Else significa se não. Então, nós executamos o comando 2, caso a condição seja falsa. Então, lembrando que nós podemos ter um único comando no if e um único comando no else. Nesse caso, nós colocamos aqui o ponto e vírgula. Agora, nós também temos a possibilidade de ter um bloco de comandos. Então, quando você tem mais de um comando, aí obrigatoriamente você tem que colocar a chave e colocar todos esses comandos que você quer que sejam executados em conjunto, como sendo um bloco. Então, nós temos aqui o if completo, só que nesse caso nós temos um bloco de comandos que será executado se a condição for verdadeira, e logo abaixo do else, ó, nós abrimos aqui a chave e nós colocamos os comandos do bloco de comandos que será executado caso a condição seja falsa. Então vamos lá. Eu estou executando o meu programa, o C está executando comando a comando, ele encontra um if e avalia a condição. Se a condição for verdadeira, então ele entra no if, que é o que vai acontecer. Ele avaliou a condição como verdadeira, então ele entra no if e executa o comando ou então o bloco de comandos. Logo após terminar de executar o bloco de comandos, aqui só tem um errinho, tá, gente? Isso aqui não é uma chave de abertura, é uma chave de fechamento. Então a gente começa o bloco abrindo uma chave e termina o bloco fechando uma chave, como está acontecendo aqui no else, tá? Então só repetindo. Nós estamos executando os comandos, cheguei no if, ele avalia a condição. A minha condição é verdadeira, então ele entra dentro do if, executa os comandos do bloco, ou então um único comando. E logo depois que ele executa todos os comandos, ele pula para o primeiro comando depois do else. Ok? Então a nossa decisão aqui é qual bloco de comandos eu vou executar. Se é o bloco de comandos que está dentro do if ou o bloco de comandos que está dentro do else. O bloco de comandos que está dentro do if, ele é executado se a condição for verdadeira. O bloco de comandos que está dentro do else, ele é executado se a nossa condição for falsa. Aqui nós temos então a segunda situação. Eu estou executando o programa, a linguagem C achou um if, avaliou a condição e essa condição é falsa. Então ele pula o if, ele não executa o if, ele decide que o bloco de comandos a ser executado é o bloco de comandos do else. Então ele pula para o else e aí ele executa esse bloco de comandos. Tá? Aqui no caso nós temos 2 comandos, mas poderiam ser quantos comandos eu precisasse. Fechou aqui então, né, o bloco de comandos, ele executa todos os comandos do else, assim que ele termina, ele pula para o primeiro comando depois do else. Eu falei várias vezes sobre condição, agora nós vamos entender então o que é uma condição em linguagem C. Na condição do comando if, nós utilizamos expressões chamadas expressões relacionais, que são expressões lógicas ou booleanas. São aquelas expressões que só podem retornar 2 valores possíveis, ou é verdadeiro ou é falso. E em C, para criarmos essas condições, nós utilizamos então o que nós chamamos de operadores relacionais. São operadores que vocês já conhecem na matemática, tá? Mas aqui nós temos uma forma diferente de escrevê-los. Então, para testar a igualdade, nós não podemos utilizar o símbolo de igual sozinho, porque lembra que o símbolo de igual sozinho, na verdade, ele é o símbolo de atribuição. Ele é o operador que faz atribuição de uma expressão, de uma variável, de um valor, para uma variável que está esperando esse resultado no lado esquerdo. Tá? Então, o símbolo de igual é o operador de atribuição. O símbolo igual é o operador de igualdade. Ele vai testar se uma variável é igual a outra, se uma variável é igual a um valor, e etc. Por exemplo, aqui eu estou testando se o N1 é igual ao N2. Então, N1 igual N2. Menor e maior são parecidos com o que nós temos na matemática mesmo, né? Então é o símbolo de menor e o símbolo de maior. Aqui eu estou testando, então, por exemplo, se o valor é menor que 100,
Eu só tenho duas respostas possíveis. Ou ele é, né, a resposta é verdadeira, ou ele não é menor que 100. A mesma coisa para número 1. Estou testando se o número 1 é maior que o número 2. Então, ou o número 1 é maior, ou o número 1 não é maior que o número 2. O resultado só pode ser verdadeiro ou falso. Para menor igual e maior igual, nós temos um símbolo um pouquinho diferente que nós temos na matemática, né? Você pode olhar no seu teclado que você não tem o símbolo de menor igual e o símbolo de maior igual no seu teclado. Você tem o símbolo de menor e o símbolo de maior, mas menor igual e maior ou igual você não tem. Então, para expressar a menor ou igual, nós temos então o símbolo de menor seguido do sinal de igual. Você não pode colocar espaço. Esse operador são esses dois símbolos em conjunto. Então é o símbolo de menor seguido do sinal de igual. Então você está testando se alguém é menor ou igual, né? Se uma variável é menor ou igual a um valor, se uma variável é menor ou igual a outra variável, e assim por diante. Por exemplo, eu estou testando aqui se soma é menor ou igual a zero. Outra coisa que nós podemos fazer é testar se uma variável é maior ou igual a outra variável. Então, por exemplo, maior ou igual, eu tenho, idade é maior ou igual a maior idade. E por fim, nós temos o símbolo para expressar a desigualdade, né? É o símbolo de diferença. No caso da matemática, nós temos o símbolo de igual cortado, né? Nós não temos esse símbolo também no teclado, então a forma de nós expressarmos a desigualdade em linguagem C é através do ponto de exclamação seguido do sinal de igual. Então, por exemplo, aqui eu estou testando se o x é diferente de y. Na condição do comando if, a gente pode utilizar o que nós chamamos de condições compostas, ou seja, é uma condição que ela é composta por mais de uma proposição, ou mais de uma condição, e essas proposições ou condições são unidas por conectores lógicos ou booleanos, e nós vamos mostrar aqui 3 desses operadores. Então nós temos o operador que nós chamamos de AND, o operador OR e o operador NOT, tá? O operador AND ele é expresso como 2 é comercial, então é comercial, é comercial. O operador OR ele é expresso através de 2 símbolos que nós chamamos de pipe. O símbolo de pipe, por exemplo, no meu teclado, ele está lá do lado esquerdo, do lado da tecla Shift. Você tem a contrabarra, a barra invertida, e logo acima você tem então o símbolo do pipe, que é essa barrinha em pé. Então o símbolo do OR ele é composto por 2 barrinhas do pipe. E por fim o símbolo do NOT, que é simplesmente a exclamação. Lembrando que, para que, por exemplo, uma condição composta por várias proposições conectadas através do AND, para que essa condição seja verdadeira, todas as condições ou todas as proposições têm que ser verdadeiras. Se uma das proposições for falsa, então a nossa condição como um todo é falsa. Por exemplo, imagina que eu estou testando se um aluno foi aprovado. Então eu tenho uma variável note, ou nota, né? Eu estou testando se essa variável é maior ou igual a 60 e se o número de faltas é menor ou igual a 16. Ou seja, para esse aluno ser aprovado, as duas coisas têm que acontecer. Ele tem que ter nota maior ou igual a 60 e o número de faltas tem que ser menor ou igual a 16. Por exemplo, se um aluno tirou 70 e ele teve 10 faltas, 70 é maior ou igual a 60, 10 é menor ou igual a 16. Então, nesse caso, as duas condições foram verdadeiras, verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Agora, por exemplo, um aluno excelente, ele tirou nota 80, tá? Mas ele faltou 20 vezes. Então, nota é maior ou igual a 60? Ele tirou 80, então verdadeiro. O número de faltas é menor ou igual a 16? Não, o número de faltas foi 20. Então, nesse caso, foi falso. Verdadeiro e falso, nesse caso, o resultado é falso. Esse aluno não está aprovado. Lembre por quê? Para ser aprovado, as duas proposições ou as duas condições teriam que ocorrer. O próximo operador é o OR, né? O OR basta que uma das proposições ou uma das condições seja verdadeira para que toda a condição composta seja também verdadeira. Por exemplo, aqui eu coloquei, olha, idade maior ou igual a 65 or salário menor que 1.045. Vamos supor que eu sou prefeito de uma cidadezinha e eu estou distribuindo vale transporte para pessoas cuja idade seja maior ou igual a 65 anos e que ganhem menos de R$ 1.045. Então, por exemplo, se uma pessoa de 70 anos e que ganha, por exemplo, R$ 800 for na prefeitura, ela vai ganhar, então, o vale transporte, porque a idade dela é maior ou igual a 65,
né? E o salário dela também é menor que 1.045. Então, nesse caso, as duas condições são satisfeitas, as duas condições serão verdadeiras. E bastava que uma única fosse verdadeira para ele ganhar o Vale Transporte. Agora, por exemplo, se a idade dele é maior ou igual a 65, por exemplo, ele tem 70 anos e ganha R$ 1.500, tá? Então, pela nossa condição, a nossa condição vai ganhar Vale Transporte a pessoa que tiver idade maior ou igual a 65 ou que o salário for menor que 1.045. Então, se a idade dele é maior ou igual a 65, no caso 70 anos, o salário dele é menor que 1.045? Não, 1.500 não é menor que 1.045. Então, só uma condição foi satisfeita. Mas com o OR, basta que uma única condição ou uma única proposição seja satisfeita, seja verdadeira, para que a condição composta seja verdadeira. Então, não importa a quantidade de proposições. Imagina que eu tenho 100 proposições, tá? Conectadas através do OR. Se uma delas for verdadeira, então toda a minha condição é verdadeira. Por fim, o operador exclamação, né, que representa o not, ele nega uma condição. Então, se a condição é verdadeira, o not torna essa condição falsa. E se a condição é falsa, o not torna essa condição verdadeira. Por exemplo, not salário menor ou igual a 45. Então, por exemplo, se a pessoa ganha R$500, 500 é menor ou igual a 1.045, verdadeiro. Só que o não verdadeiro é o quê? Ele inverte, ele nega essa condição, ele nega esse resultado. Então, o não verdadeiro vai virar falso e o não falso vira verdadeiro. Aqui, então, preparei uma tabelinha de resumo para vocês verem os dois operadores, né, o AND e o OR. Então, supondo então que nós temos duas proposições, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado é falso. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, o resultado é falso. Se a primeira e a segunda forem falsas, o resultado é falso. Ou seja, eu só tenho o resultado verdadeiro, true, se as duas proposições forem verdadeiras. No caso do OR, basta que uma seja verdadeira. Então, se eu tenho true ou true, o resultado é true, é verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso, true or false, nós temos então true, porque uma das condições, uma das proposições era verdadeira. Falso ou verdadeiro, false or true, nós temos então como resultado true. E a única possibilidade de dar false quando nós temos o OR é quando todas as proposições ou todas as condições ligadas através do OR são falsas. Então esse é o único caso possível. Então nesse caso aqui eu só tenho duas proposições, as duas são falsas e aí o resultado é falso. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver 100 proposições, as 100 ligadas com OR, se todas forem falsas, se as 100 forem falsas, o resultado é falso. Se 99 forem falsas e uma única for verdadeira, então o resultado será verdadeiro. Aqui nós temos alguns exemplos de if utilizado em C. Então, por exemplo, aqui, olha, if a minha condição é número maior que 10 e aqui está a ação a ser executada. Qual que vai ser a minha ação? Eu vou imprimir o texto número é maior que 10. Então, toda vez que a variável número, o conteúdo dela for maior que 10, vai ser impressa essa mensagem. Então, por exemplo, imagine que o meu número é 12. 12 é maior que 10? Verdadeiro. Ele entra no if? Entra. Então, ele vai entrar no if e executar o comando que está aqui, que é o comando printf. E aí ele vai mostrar para a gente que o número é maior que 10. Aqui agora nós temos uma condição completa, é aquela que tem o if e o else, né? Então eu tenho aqui, olha, if número maior que 10, printf número maior que 10, else printf número é menor ou igual a 10. Percebam aqui, gente, que nós temos duas ações. Na primeira ação, eu vou imprimir que o número é maior que 10. Na segunda ação, eu vou imprimir que o número é menor ou igual a 10. Sob qual condição eu devo imprimir esse primeiro printf, nesse texto, número maior que 10? Apenas quando essa condição for verdadeira. Então, se o número, if número for maior que 10, se o conteúdo da variável número for maior que 10, ele vai entrar no if e vai mostrar para a gente esse resultado, número é maior que 10. Se o conteúdo da variável número não for maior que 10, se essa condição for falsa, ele vai pular para o else, e aí ele vai executar esse comando printf e mostrar para a gente o texto que o número é menor ou igual a 10. Então, por exemplo, eu digitei 15. 15 é maior que 10? Verdadeiro. Então ele entra no if e executa esse printf mostrando que o número é maior que 10.
Agora, supondo que eu execute novamente esse comando if e agora a variável número é 3. 3 é maior que 10? Falso. No caso do falso, nós vamos para o else. Então, ele vem para o else e executa esse comando printf e mostra para a gente a mensagem que o número que eu digitei, no caso foi o 3, ele é menor ou igual a 10. Por fim, o último exemplo, ele está mostrando agora uma condição composta. Ele está testando aqui, olha, se número maior ou igual a 10 e número menor ou igual a 100. Se essas duas condições forem verdadeiras, note aqui que nós estamos utilizando o conectivo AND. Então, se as duas condições são verdadeiras, o resultado da condição vai ser verdadeiro, ele vai entrar no if e vai mostrar para a gente que o número está entre 10 e 100. Agora, se uma dessas duas condições for falsa, né, como nós estamos utilizando o conectivo AND, se qualquer uma das proposições ou das condições for falsa, o resultado como um todo é falso, e nesse caso ele vai cair no else. Então, por exemplo, imagine que eu tenha digitado o número 50, aí ele vai testar. 50 é maior ou igual a 10? Verdadeiro. 50 é menor ou igual a 100? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Então ele vai entrar no if e vai mostrar para a gente a mensagem falando que o número que eu digitei está entre 10 e 100. Está correto. 50 realmente está entre 10 e 100. Agora vamos supor que eu tenha digitado o número 130. 130 é maior ou igual a 10? Verdadeiro. 130 é menor ou igual a 100? Falso. Verdadeiro e falso é falso. Então, nesse caso, ele vai para o else e vai mostrar que o número está fora do limite. Aqui agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos completos, né? Eu tenho aqui então o include, adicionando a biblioteca padrão de entrada e saída. Aqui então nós vamos declarar as variáveis. Eu só tenho uma variável, que é a variável número, e eu vou pedir então para que a pessoa que está usando meu programa, ela digite esse número. Então eu tenho aqui printf, digite o número inteiro, scanf %d, eu peço então para ele digitar a variável número. Gente, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas por favor, não esqueça, no momento que nós utilizamos o scanf, nós temos que colocar o e-comercial antes da variável. No printf nós não utilizamos o e-comercial nesse caso, tá? Mas no scanf, obrigatoriamente, a gente vai ter que colocar o e-comercial. Aqui eu estou fazendo um teste com if simples, ou seja, eu tenho uma ação a ser executada, mas eu só executo essa ação se o número for maior que 10. Se o número for menor que ou igual a 10, eu não vou fazer nada, tá? Então nós temos aqui, if número maior que 10, ele vai executar o printf e falar número é maior que 10, tá ok? Notem que eu tenho dois printf. Um printf, ele está logo abaixo aqui do if, né? E um outro printf, ele está fora desse if. O if, ele começa aqui com a palavrinha if, e ele termina, no caso, como eu só tenho um único comando, eu não tenho um bloco de comandos, eu não utilizei a chave. E não utilizando a chave, ele termina no ponto e vírgula. Então, para esse caso, o if termina nesse ponto e vírgula. Quer dizer que esse printf, número é maior ou igual a 10, desculpa, número é maior que 10, esse printf, ele é condicional. Ou seja, esse printf ele pode ou não ser executado. Vai depender do valor da variável número. Mas esse printf, fim do programa, esse é incondicional. Independente do valor da variável número, como esse printf não está dentro do comando if ou dentro do else, nós temos então que esse comando sempre será executado. Então, quando você executar esse programa, seja lá no Replit ou seja lá no CodeBlocks, você vai perceber o seguinte, independente do valor do número que você digitar, se for maior que 10 ou menor que 10, sempre ele vai imprimir a mensagem fim do programa. Aqui agora nós temos duas ações a serem executadas, ou seja, se o número for maior que 10, eu mostro uma mensagem, se o número não for maior que 10, eu mostro uma segunda mensagem. Então nós temos aqui a mesma coisa, né? A variável número, eu peço a digitação então da variável número e logo depois eu faço o if para testar se esse número que eu digitei é maior que 10 ou se ele não é maior que 10. Se o número for maior que 10, mostra essa mensagem, essa primeira, else, se não, ele cai na segunda mensagem, mostra printf, o número é menor ou igual a 10. Um último exemplo agora para testar aquele intervalo entre 10 e 100. Então a mesma coisa, eu digito um número, ele pede então para que a pessoa digite o valor do número e aí ele faz o teste. No caso agora nós temos uma condição composta, né? Nós temos duas proposições. Eu tenho que número é maior ou igual a 10 e número menor ou igual a 100. Se as duas condições forem verdadeiras, ele vai mostrar para a gente uma mensagem falando que o número está dentro do intervalo. Agora, se uma das duas
proposições for falsa, então a condição como um todo ela também vai ser falsa. Nesse caso ele vai cair no else e vai mostrar para a gente então que o número digitado ele não está no intervalo entre 10 e 100. Nesse exemplo agora, é um exemplo um pouquinho mais sofisticado, onde nós estamos utilizando o que nós chamamos de ifs aninhados, ou seja, eu tenho um if dentro de outro comando if. Nesse caso agora é o seguinte, gente, quando nós temos o comando if, lembra que ele tem uma condição e essa condição só pode ter dois valores possíveis, ou é verdadeira ou é falsa. Ok? Isso funciona muito bem quando nós temos programas que só tem dois caminhos a seguir. É a questão, por exemplo, se o número é maior que 10 ou se o número não é maior que 10. Nesse caso, nós só tínhamos duas ações. Agora, imagine o seguinte, eu quero testar se o número é, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu quero testar se o número está no intervalo entre 10 e 100, ok? Ou se ele não está no intervalo entre 10 e 100. Esse é o primeiro teste. Só que se ele não estiver no intervalo entre 10 e 100, eu quero saber se ele é menor que 10 ou se ele é maior que 100. Então nós temos dentro do else um comando if para testar essa segunda situação. Para saber o seguinte, olha, eu já sei que o número não está no intervalo entre 10 e 100, mas agora eu quero saber o seguinte, ele não está no intervalo entre 10 e 100, mas ele é menor que 10 ou ele é maior que 100? Então nós temos aqui o que nós chamamos de if aninhado. Perceba aqui que nós temos um if dentro do else. A gente poderia ter um if dentro do if, mas nesse caso nós temos um if dentro do else. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para que ele digite um número, e aí nós testamos aquela condição. Olha, o número é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 100. Se o número é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 100, ele vai mostrar essa mensagem, ó, printf, vai falar para a gente que o número está no intervalo entre 10 e 100, e lembre, olha, logo depois que ele executa o comando if, ele sai para o primeiro comando depois do else. Qual que é o primeiro comando depois do else? Printf, fim do programa. Ok? Agora vamos supor o seguinte, imaginem que eu digitei um número que não está no intervalo entre 10 e 100. Por exemplo, eu posso ter digitado 120 ou digitado o número -3, tá? Então, qualquer um desses dois exemplos, essa condição vai ser falsa. E sendo falsa, nós não vamos cair no if, nós vamos cair no else, e ele vai mostrar para a gente uma mensagem que é a seguinte, olha, o número que você digitou, ele não está no intervalo entre 10 e 100. Ok? Bom, só que agora a gente quer saber o seguinte, tudo bem, eu já sei que ele não está no intervalo entre 10 e 100, mas eu quero saber se ele é menor que 10 ou se ele é maior que 100. Então, nós vamos fazer esse teste aqui, olha. If número menor que 10, mostramos a mensagem. Olha, o número digitado é menor que 10. Else. Aí uma coisa importante. Se o número digitado não está no intervalo entre 10 e 100, ele caiu no else. Ok? Então nós já sabemos que ele não é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 100. Nós fizemos o teste para testar se ele é menor que 10 e essa condição deu falso. Ou seja, nós já sabemos que ele não está no intervalo entre 10 e 100 e agora nós também sabemos que esse número não é menor que 10. Se o número não é menor que 10 e não está no intervalo entre 10 e 100, o que sobra? A única possibilidade é que esse número seja maior que 100. Então não preciso fazer um outro if para testar, olha, esse número é maior que 100, né? Isso não é necessário. Então basta que eu teste, olha, o número é menor que 10, se for menor que 10, eu mostro essa mensagem. Else, eu já sei que ele não está no intervalo e já sei que ele não é menor que 10, então só nos resta uma alternativa, imprimir que esse número é maior que 100.